Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila, aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Sejam bem-vindos à nossa conversa na varanda, que vocês podem acessar na plataforma do YouTube, no site da Rádio Agro Hoje. E como sabem, nosso lema é aprender com quem já fez. Para isso, convidamos sempre personalidades com experiências relevantes e que estão dispostos a compartilhar suas visões com nossos ouvintes. Hoje nós temos o privilégio de trocar algumas ideias com o Sérgio Morgulis. Ele é o dono da empresa Minetal. E, ao longo do tempo, nós vamos entender um pouco, em 3 blocos, o que ele está fazendo. Primeiro, nós queremos saber quem é essa personalidade. Depois, nós vamos focar um pouco no modelo de negócio dessa empresa, muito importante para o setor da pecuária. E, finalmente, no finzinho, vamos ouvir um pouco quais são as visões sobre o avanço tecnológico, sobre a competitividade, e sobre a caminhada do boi, e não só do boi, porque a Minetal também oferece soluções para as outras carnes. Então, eu queria começar com uma pequena introdução, que seria o seguinte. Nós estamos na terceira fase da evolução dos mercados. Primeiro, nos anos 70 a 90, as indústrias produziram suas mercadorias e depois atenderam à demanda crescente. Ou seja, a empresa produzia e vendia o que tinha produzido. E o consumidor comprou o que a empresa ofereceu. Na etapa seguinte, a indústria focou na concentração, na melhoria da tecnologia de produtos e de processos da produção para controlar o aumento de preços, porque com a demanda aumentaram os preços através de uma redução relativa dos custos, naturalmente com a aplicação de novas tecnologias. Mas hoje, os produtos são fornecidos com sistemas de responsabilidade e, naturalmente, responsabilidade, e com marcas. A empresa produz o que o cliente informa o que ele quer. É diferente, lembra? No início, o cliente comprou o que a empresa produzia, agora a empresa produz o que o cliente diz que ele quer comprar. Assim, o foco se dirige ao relacionamento das pessoas em 2 áreas. Primeiro, a comunicação entre a parte antes da indústria e depois da indústria, com os fornecedores e com os clientes. E o segundo, mais importante ainda, nesse tempo de burnout, etc., o relacionamento da comunicação com os trabalhadores e colaboradores nas empresas e, também, ao longo da cadeia produtiva com os fornecedores e também com os distribuidores. Então, hoje nós temos esse privilégio de falar com o Sérgio, que naturalmente tem uma vasta experiência, e por isso eu gostaria de começar imediatamente perguntar um pouco quem é esse senhor. Você pode explicar um pouco onde nasceu, as atividades dos seus pais, o que você motivou para escolher a veterinária e quem foram os seus mentores e defining moments. Então, nós falamos um pouco sobre isso. Provavelmente você já tem uma pequena ideia aqui que você vai querer responder. Fique à vontade, Sérgio. Bom, muito obrigado pelo convite, inicialmente. É um prazer estar aqui com você, Vila, e estar podendo participar.
Eu vou começar pela minha origem, meus pais. Meu pai é engenheiro, minha mãe, ela fez, na época, curso de secretariado, né? Meu pai sempre trabalhou como engenheiro e a gente nunca teve muita ligação com o agro. A minha ligação era muito mais com o mar, vamos falar assim, com a praia. Mas uma coisa que sempre chamava a atenção era um pouco de ideal de que no mundo muita gente passava fome, e no Brasil, inclusive, também. Então, eu via que a produção de alimentos era algo muito importante e era um caminho para a gente conseguir evoluir nesse grave problema. Eu acho que nós evoluímos muito nesse grave problema e, hoje em dia, os problemas econômicos e de gestão sociais são muito mais pertinentes a ter fome no mundo do que propriamente a produção como fator limitante. Mas naquela época que eu estudava, o Brasil importava comida, né? Sim. E hoje ele exporta... 30% importava e agora exporta 30%. Então, o milagre foi feito, além do Paulinelli, por vocês que aplicaram tecnologia ao longo do processo produtivo. Com certeza, e foi algo desafiador, muito, muito bom de fazer esse trabalho. E durante a minha vida, eu tive uma fase acadêmica também, né? Eu trabalhei com gado de leite, com gado de corte, mas eu tive uma fase acadêmica também e administrativa dentro da Universidade de São Paulo, né? Depois, eu saí dessa atividade e me dediquei só à Minertal, a qual fiquei sócio há muitos anos atrás, para não ficar dando muito número de idade e tal. E depois começou um trabalho firme e forte, tanto no mercado de medicamentos, que nós tínhamos uma área de medicamentos, como na área de suplementos, né? A minha formação é mais na área de nutrição, né? E bovinos. Mas, por ser relativamente monoespécie, né? Ou seja, só trabalhei com bovinos a minha vida profissional inteira, eu acabava entendendo também do que uma fazenda precisava de medicamentos e quais eram os principais fatores que limitavam a produção. Então, a gente tinha uma linha qual a gente foi vendida em 2008, né? E por fatalidade, logo depois, em janeiro de 2009, logo depois que a gente vendeu em dezembro, o meu sócio majoritário e administrativo faleceu com um infarto fulminante. E isso me levou a mudar um pouco o estilo de ser extremamente técnico a passar a ter que olhar a empresa como um todo, né? E a gestão como um todo, o que foi um desafio muito grande para aprender a deixar de ser só técnico, né? Ou técnico e comercial, porque o técnico sempre dá apoio para a área comercial. Então, deixa eu só fazer uma pequena pergunta aqui, porque isso você provocou. Então, você é fundamentalmente um técnico, mas você entendeu para organizar e gerenciar uma empresa, você tem que ter mais amplo, desde a contabilidade, parte financeira, parte de marketing e, mais importante, as pessoas. Você acha que você sempre, desse menino e desse aluno de faculdade, você já tinha uma facilidade de comunicação com as pessoas, além, digamos, de ser um excelente técnico? Ou você acha que você aprendeu essa arte de gerenciar pessoas? Essa arte de gerenciar pessoas, eu acho que eu não aprendi ainda, eu estou aprendendo, porque ela é muito mais exigente em termos de cotidiano, de tudo, do que inclusive do que a parte técnica, a qual eu tenho mais facilidade. Eu acho que nós que temos uma cultura técnica forte, eu vou colocar todo mundo no mesmo balaio, mas assim, a gente é relativamente egocêntrico, eu vou falar da seguinte forma, a gente é muito voltado para nós mesmos e para a técnica. Então, foi uma barreira que eu tive que quebrar, e acho que ainda tenho que continuar quebrando, de aprender a lidar melhor com as pessoas, né? E de saber lidar bem com as pessoas. Mas eu me sinto confortável numa empresa que tem muitos funcionários que trabalham há muito tempo. Então, a gente tem uma facilidade de comunicação pelo convívio ter sido de muito tempo, né?
Então, acho que isso facilita muito. É uma equipe que se entende e conversa bem. Então, você é uma empresa de porte média típica, altamente tecnificada, com produtos bem definidos, e você tem um ambiente, para voltar aqui à questão da ligação com as pessoas, de 60 colaboradores na sua empresa e 45 representantes no Brasil inteiro. Então, é um conjunto de 100 pessoas, que provavelmente você conhece todos pessoalmente, e com algumas é mais fácil de comunicar, com outras é mais difícil, né? Então, a parte tecnológica também sempre se fala do técnico, mas o técnico também é ser humano, né? E ninguém faz a coisa sozinha. Você faz isso de um lado, você tem a universidade com os quais você continua a ter bons relacionamentos, e depois você tem os engenheiros e os técnicos que ajudam, sob sua orientação, desenvolver novas tecnologias e novos produtos tecnológicos. Então, é tudo sempre embalado também em pessoas, né? Com certeza, né? Uma empresa são as pessoas, né? São um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma missão, de um ideal, que todo mundo junto acaba construindo a empresa, né? Sem as pessoas, a empresa não existe. E se as pessoas não olharem todas juntas para uma missão, para um ideal, a empresa não funciona, né? Então, é interessante, né, que a empresa até é um bem abstrato, né? Se não for as pessoas e o que os objetivos dela, tudo, ela é um bem abstrato, ela depende das pessoas. São pessoas que criam a imagem da empresa, que fazem a empresa existir, né? E aí a gente tem que lembrar que no Brasil a rotatividade do pessoal, em geral, é 40%. Na Europa é metade disto. A questão é que certamente você tem uma baixa rotatividade. Quais são, não gosto de dizer truques no sentido de americano, trick, né? Quais são as soluções, as práticas que você usa para manter reduzido esse nível de rotatividade? Eu acho que é um ambiente de trabalho sadio, né, com muita transparência e honestidade, né? Eu acho que isso aí é quem gera um ambiente de trabalho adequado, e as pessoas podem falar, tem sinceridade, transparência, não existe uma disputa política como existe em grandes empresas. Quer dizer, a gente consegue ainda ter um tamanho que as disputas políticas têm menor importância dentro da empresa. Então, isso faz com que a Minetal pode ser competitivo em relação aos multinacionais que oferecem o mesmo produto, né? Porque vocês estão mais perto das pessoas, tanto antes do que depois da fábrica, e, nomeadamente, dentro da fábrica, você consegue tirar mais para o mesmo salário, em princípio, das pessoas, porque eles estão motivados, estão identificados com o produto, com a empresa, e tal, que uma multinacional não tem condições de ter. Eu comparo uma empresa média com uma multinacional. A multinacional é um transatlântico. Se ela precisar mudar de direção, é muito difícil, né? E nós somos um pequeno veleiro, então a gente tem a facilidade de mudar. Mas temos grandes dificuldades em mão de obra no chão de fábrica, por exemplo, sabe? As gerações mais novas, né? Algumas coisas que a gente fazia há 20 anos atrás, a gente não pode mais fazer em termos de movimentação de carga. O produto não pode mais vir na mesma embalagem que vinha, porque nós não temos mais aquela capacidade de trabalho de ficar descarregando, lá sei eu, 600 toneladas ou 1.500 toneladas por mês e carregando 1.500, 2.000 por mês. Quer dizer, o que nós somos? Uma indústria de transformação. A gente recebe a matéria-prima, manipula a matéria-prima e vende o produto acabado. Então, entra muita matéria-prima e sai muito produto acabado. E isso é movimentação de carga. Uma das coisas que a gente tem como problema é estocar e armazenar e transportar, né? Quer dizer, a gente tem um produto que tem escala, né?
de peso, volume. Mas, por exemplo, na semana passada a gente ouviu na imprensa que existe um hospital na China totalmente automatizado, não entra mais gente nenhuma. Então, isso naturalmente é o extremo total. Mas, por exemplo, no seu processo de receber a matéria-prima, de estocar a matéria-prima, de puxar ela para a corrente de produção e depois de empacotar, como você calcula o custo comparativo entre uma solução robotizada, vamos exagerar um pouco, que exige um investimento forte no início, e o trabalho, o custo de trabalho que você tem se essa máquina poderia substituir 3 ou 4 funcionários e quantos anos eles poderiam trabalhar para justificar o investimento na máquina. Então, esse cálculo você faz o tempo todo? Sim, a gente faz, presta atenção em relação ao custo, mas talvez o que mais limita o uso dessa tecnologia mais avançada em termos de produção, de robotização, é a qualidade da mão de obra de assistência técnica. É quando quebra o equipamento, sim, a gente conseguir ter uma boa manutenção do equipamento. Em Goiânia é complicado, mas se você for para o Pará e para o Tocantins, tange o impossível, porque você não tem pessoas que sabem manter esse equipamento funcionando. Então, quando ele dá algum problema, é muito complicado. Eu estou com uma experiência agora de uma prensa que a gente importou da China, e para instalar essa prensa, até eu achar uma empresa que mexia com prensa hidráulica em Goiânia, nós levamos um tempo. E até achar uma que a gente teve uma relação de confiança, levou um tempo. Agora nós já estamos no processo final da instalação e tudo. E são equipamentos pesados, né? Para ter uma ideia, vai 2.800 litros de óleo hidráulico dentro da prensa. A prensa pesa 23 toneladas, só ela. Né? Caminhão inteiro, né? É um equipamento, digamos, pesado, né? Mas na parte da manutenção, uma vez instalada, então isso tem que ser feito por máquinas e por pessoas. Mas uma vez instalada, então, por exemplo, outro dia alguém me falou que ele tem uma máquina lá na Austrália e antigamente o alemão que foi para lá instalar a máquina teve que ir para fazer a manutenção e reparação e tal, e hoje é tudo online. Como, por exemplo, a gente faz o banco online, o seu homem da TI pode mexer no seu programa à distância. Então, você está sentindo que essa parte da manutenção das máquinas, quando tiver um pequeno problema, já pode ser feito online também, ou ainda precisa de uma pessoa física que vai lá fisicamente? Nesse caso, ainda estamos precisando de uma pessoa fisicamente, que é um começo. Mas eu acredito que no futuro essas máquinas vão ser monitoradas online. Sim. Então, a pessoa na Alemanha vai estar vendo o funcionamento da máquina e vai avisar que aquele motor está sobrecarregado, para ele reavaliar isso, para conseguir pôr ela trabalhando de forma adequada. Eu acho que sim, acho que isso aí é o futuro. Quer dizer, a manutenção não vai mais exigir a pessoa presencial. Vai ter que ter uma pessoa com capacidade de dialogar com esse estrangeiro que está fora. Esse é um problema. Imagina eu dialogar com o chinês, né? Eu vou dar um exemplo. Não, tem o aparelho, então ele fala em chinês, você ouve em português. Né? Eu converso, a pessoa da fábrica conversa comigo, eu mando em inglês para a pessoa na China, a pessoa na China conversa com o técnico em chinês e aí começa a voltar, porque na China eles não falam inglês, é uma pessoa na fábrica que fala inglês. Então, ainda temos evolução nesse sistema mais... Mas você ainda não testou aquele mecanismo que tem lá, um aplicativo, você fala em português e o camarada lá entende em português. Então, isso em chinês. Isso, naturalmente, vai dar uma revolução nos relacionamentos, né?
acho que a evolução disso vai ser enorme. Quando os termos técnicos estiverem nesses dicionários, né, quer dizer, aí vai facilitar muito mais a comunicação. Quer dizer, o número de palavras que o nosso tradutor tem que conhecer e saber colocá-las no lugar certo é uma evolução. Essa evolução é com uso, concorda? Isso aí é acúmulo de conhecimento, né? Então, com o acúmulo, nós vamos melhorar cada vez que passa, né? É igual acontece na agricultura, na pecuária, a previsibilidade de chuva melhorou muito, porque tem dados históricos repetidos e bem trabalhados durante muito tempo. A previsibilidade da produção aumentou muito, porque hoje em dia, seja por drone ou por satélite, olha a imagem da lavoura de soja e fala, olha, vai produzir por volta de 63 a 65 sacos de soja por hectare. Quer dizer, nós estamos tendo uma evolução muito grande, né? Então, acho que é tudo animador. Sérgio, temos que fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos voltar um pouco aos produtos da Minetal, porque tenho algumas perguntas que me interessam muito. O programa Na Varanda com o Vila volta já. De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Programa Na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Voltando à conversa com o Sérgio da Minetal, gostaria de perguntar o seguinte. Não é a única empresa de suplementos para a pecuária. Nem tem outros menores, tem outros do tamanho, outros do dobro do tamanho, e tem as multinacionais. Tá? Agora, vocês, em princípio, fazem o mesmo produto da multinacional, só um pouco melhor, ou vocês procuram produtos à direita e à esquerda que têm uma característica diferenciada que dá para explicar para o usuário, o produtor rural, que não é exatamente a mesma coisa da multinacional. Qual é a estratégia de fazer melhor o que o outro faz ou fazer diferente do que o outro faz? Eu acho que a estratégia é fazer diferente, não só no produto, mas no atendimento também. Sim. Quanto mais comoditizado o produto, ou seja, um produto que é muito semelhante entre as empresas, o preço passa a ser um fator muito importante. Então, o cliente cota em 3, 4 fornecedores e compra o mais barato, né? Mas quando envolve assistência, orientação do uso e orientar o tipo do produto certo para aquela categoria animal naquela época do ano, aí começa a ter um diferencial que é esse diferencial que acaba sendo muito importante. É claro. Na parte alimentar, você hoje tem um catálogo de quantos produtos? Mais ou menos, chutando. Olha, eu vou falar que a gente produziu 51 produtos no mês passado. Então, só ter uma ideia. Então, como eu vou saber qual desses 50 está o mais adequado para a minha fazenda? Isso depende da orientação técnica, né, dos representantes comerciais, dos técnicos que a gente tem no campo, que vão orientar
qual é o produto mais adequado. Um produto commodity, por exemplo, um mineral com 80 gramas de fósforo, que é um produto bem comoditizado, esse não precisa de orientação. Mas se eu quiser dar um proteico, ou quiser dar um suplemento com ureia, ou muitas vezes eu quiser terminar uns bois e fazer uma dieta mais intensiva, né? Cada hora dessa precisa de boa orientação. A gente tem que procurar vender resultado, né, Vila, e não produto. Sim, eu entendo perfeitamente, é um mix de físico e de serviço. Agora, como você está vendo a possibilidade, o perigo da compra online? Eu acho muito interessante. Eu acho que a evolução da compra online ainda não conseguiu chegar no nosso setor. Eu diria que o maior problema ainda do nosso setor é que é uma venda de muito relacionamento, né? Então, ainda depende do vendedor conhecer o dono da fazenda, ser compadre. Sim, mas se o seu técnico veio para a minha fazenda, dá uma volta, vê que eu tenho, que não tenho, o nível de animais, etc. E aí ele vai dizer, você compra o produto 18. Bom, e aí, nos próximos 5 anos, eu posso sempre comprar online o número 18, não preciso mais dele. Eu acho que esse é o caminho. Nós ainda não estamos nele. Eu acho que isso aí vai ter que ser implementado a curto prazo, na minha opinião. Nós temos que evoluir a venda para ser uma venda mais simples, né? Porque se ele já sabe o que tem que usar, não precisa esperar o vendedor ir na fazenda dele para ele fazer o pedido. Nós vamos ter que evoluir para simplificar, encurtar esse caminho, né? E eu acho que vai além disso, vai ficar mais organizado, maior transparência de preços, né? Vai evoluir a um amadurecimento do setor. É um setor que os preços têm que ser parecidos, né? Porque a gente compra os insumos, são todos fornecedores de insumo ou são commodities. A gente mistura e vende uma mistura de insumos que são commodities. Por exemplo, vamos pegar o grande exemplo que é o fosfato bicálcico. Tem 2 grandes produtores no Brasil, quer dizer, então eu vou comprar do mesmo que o meu concorrente, do que meus concorrentes são inúmeros. Então, eu tenho concorrência plena na venda, mas eu não tenho concorrência plena na compra. Sim. Então, a gente é um sanduíche, né? A gente é o porco no meio, como eles falam. E aí você diz que você tem 45 representantes. Esses representantes são técnicos de venda seus que vão para as fazendas, ou esses são agro-revendas, onde eventualmente o seu produto está na prateleira ao lado de uma outra minetada. Então, esses representantes são mais diretos ou indiretos? São diretos. 95% acho que da venda de suplemento mineral, ou 90%, mas é um número, a grande maioria é venda direta por representantes comerciais. Muitos deles já são técnicos, né? Eu tenho uma equipe que vários representantes são técnicos, são zootecnistas, são veterinários, são agrônomos, né? E eles visitam a fazenda, acabam orientando e existe uma relação direta com o fazendeiro. E os nossos concorrentes também são dessa forma, né? Então, eu não posso comprar o seu produto numa agro-revenda? Não. Porque é uma questão de logística, né? Pensa eu pegar um caminhão-truque, para dar um exemplo, com 500 sacos para Ponta Serra Redonda, eu levar esse caminhão-truque para uma revenda, descarregar, para carregar de novo para levar. Sim. Cada carga e descarga num produto custa barato mais, sim. Pesa muito. E qual é a quantidade mínima que eu preciso comprar para o seu caminhão chegar na minha fazenda? Então, essa é uma boa pergunta. Eu sempre quero aumentar ela e a equipe comercial sempre quer baixar ela. Mas, de uma maneira geral, é 50 sacos, ou seja, é 1.500 quilos. Desde que eu tenha um roteiro que possibilite a entrega fracionada, né? Eu não posso entregar 1.500 quilos no Acre, porque eu não tenho mercado no Acre. Então, eu não olho o Acre. Eu já tive clientes que vieram
perguntar se eu poderia vender para eles, eu falei, por 2 razões. Eu não consigo entregar na sua região e não consigo dar assistência adequada na sua região. Sim. Então, é melhor você não fazer coisa errada, vamos falar. Então, quer dizer, no Acre tem uma outra Minetal que faz o que você está fazendo. Exatamente. Porque eles certamente têm mercado lá. Então, é um mercado relativamente regional. Regionalizado. Agora, uma última pergunta. Você sempre teve uma ligação intensa com a ciência, com as universidades, e você continua a contribuir para a pesquisa, e a pesquisa naturalmente retribui com conhecimentos que você aplica na sua atividade. Isto é uma coisa que os concorrentes também fazem, uma especialidade da Minetal? Eu acho que alguns concorrentes também fazem de diferentes formas, né, com diferentes modelos, né? Mas eu acho que a ligação com a ciência ela é muito importante no desenvolvimento, né? É claro que nós desenvolvemos pesquisas e tecnologias que podem ser facilmente copiadas, né? Porque nós não temos uma molécula própria, que nós fazemos uma formulação que o concorrente pode abrir aquela formulação com facilidade e copiar. Existe uma transparência muito grande no rótulo do produto, né? Tudo que a gente colocou ali dentro está escrito e os níveis de garantia têm que ser aqueles que estão escritos. Então, a nossa pesquisa é desenvolver produtos que vão melhorar a produtividade e não desenvolver uma tecnologia que é exclusiva. Nós não vamos ter uma patente, não vamos ter uma coisa exclusiva, vamos falar assim. Porque se ele pode fazer a análise, ele já sabe, então você não sabe o que ele copiou, o que não copiou. Agora, qual é o percentual do rebanho de bovinos no Brasil que usa esse tipo de alimentar suplementar? Então, essa é uma pergunta que é uma grande dúvida. Eu acho que o percentual, em minha opinião particular, é alto, mas é mal suplementado. Então, se eu pegar o levantamento das BRAM, somar o que é fora das BRAM, eu vou calcular que só 50% do rebanho é suplementado se comesse o volume ideal. Como ele come a metade do volume ideal, praticamente o rebanho inteiro seria suplementado. O que ocorre é subconsumo do produto. Então, quando você vê uma pesquisa falando que só 50% do rebanho é suplementado, não é que 50% do rebanho é suplementado, seria suplementado de forma adequada. Então, estima-se que o animal devia comer 30 quilos do suplemento por ano. Aí, quando você chega na fazenda, descobre que come 15, porque o coxo está no lugar errado, porque não colocam regularmente. E aí a pergunta, se o animal deve comer 30 quilos e ele, na verdade, come 15 quilos, esses 15 quilos têm metade do efeito dos 30 quilos ou eles têm menos do que a metade dos 30 quilos? A resposta não é linear, né? Quer dizer, e quando a gente fala que eles comem menos, é engraçado. Como é um suplemento de livre acesso, muitas vezes tem uma vaca que comeu o ideal e outra não comeu nada, porque sim, é de livre acesso. Amanhã nós vamos instalar um coxo eletrônico aqui, que eu estou no interior, que vai ajudar a gente a olhar esse controle aí. Quer dizer, é uma coisa interessante que vamos ver se dá certo, mas a variação na ingestão entre os animais é muito grande. Ainda tem muita ciência e os valores que nós usamos são tabelas que não são obrigatoriamente o que o animal está realmente está sendo necessário suplementar. A gente pode ainda estar errando para mais ou para menos, a gente tem pesquisa para fazer pela frente ainda. Tem gente que acha que não, mas eu sou da opinião que tem. Nós ainda temos um país com uma diversidade muito grande de rebanhos, de solos, de manejos. Então, nós temos coisa para melhorar pela frente e, com certeza, aumentar a produtividade do rebanho brasileiro. Se você pegar os números de 2023, 2022, e você vai fazer um pulo mais 10 anos.
em termos de volume, em termos de faturamento. Se o faturamento de 23 foi 100, você vai poder vender quanto em 2030 ou 2032, e se o custo obriga você de expandir as vendas, né? Porque o custo é um fator muito importante, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta. É claro que a gente tem que procurar saídas para essa pergunta que foi feita. Então, por exemplo, nós estamos desenvolvendo o bloco, né? Uma suplementação em bloco que tem uma série de vantagens, apesar de ter um custo um pouco mais elevado, aparente, porque na prática o custo é menor, porque o fazendeiro gasta menos, menos movimento na fazenda, menor desperdício, mas o preço por quilo de suplemento ou o preço por animal suplementado do dia, aparentemente, se você olhar só o suplemento, é maior. Então, é um lugar que eu tenho para crescer, né? Brigar em commodity, discutindo só preço e sendo competitivo na produção, é um caminho muito árduo. Abrir mercados é muito caro. Então, tem que saber planejar muito bem. Mas, Vila, tem uma coisa que é importante. Nós temos ciclos de commodities, né? Um produto que eu comprava por 6 mil, eu estou comprando por 3 mil, o meu faturamento despenca em reais pela simples razão que o que eu compro e vendo caiu de preço. Então, a gente procura se balizar pelo volume. Ou seja, daqui 10 anos eu posso estar vendendo 50% a mais. Agora, se o meu faturamento vai ser 50% maior ou não, eu não sei, porque vai depender do ciclo das commodities. Agora nós estamos num ciclo relativamente baixo. Uma última pergunta meio interessante. Você acha que uma empresa grande, pode ser a gente sempre chama multinacional para falar mal deles, mas uma empresa grande, uma Tortuga da Vida, por exemplo, né? Eles poderiam ter interesse em comprar a Minatal? Eu acho que elas, hoje em dia, têm optado mais pelo crescimento orgânico. Elas já fizeram, as multinacionais que eu conheço, elas já entraram no país, teria que ser um novo entrante. Acho que as que já estão aqui dentro, elas estão mais interessadas no crescimento orgânico. Por quê? Porque elas têm a marca delas, né? Sim. A Minertal tem um valor que é a marca Minertal tem 51 anos no mercado, uma marca que é relativamente bem avaliada. Então, só que para uma empresa multinacional, ela quer vender a marca dela, né? Então, ela não tem tanto interesse numa empresa do tamanho da Minertal. O que eu calculo. Agora, alguém que vem de fora, aí eu já posso mudar de opinião, porque acho que quem vem de fora precisa entrar no mercado. Então, nesse caso, você pode usar o fim de semana para aprender o chinês, para atender o eventual comprador no futuro. Mas o que eu vejo que é um setor que tem um crescimento normal, interessante, que deixa o espaço para os médios, deixa o espaço os grandes, e tendo o foco que você tem juntamente com a ciência e com o tratamento de pessoas de uma forma diferenciada, então, em princípio, tanto da demanda como da oferta, como da concorrência, então a Minatal seria um investimento, se você fosse para a Bolsa, que a gente podia fazer, porque tem mais perspectivas positivas do que limitações. Isso é verdade? Eu acho que sim, acho que isso sim é verdade, porque envolve desenvolvimento de produtos, regionalização, relacionamento com os clientes, a imagem que o cliente tem da empresa, quer dizer, a rotatividade dos nossos clientes. Então, envolve uma série de fatores que, se você fizer bem feito, é difícil a multinacional te tirar do mercado. Então, você tem que fortalecer onde você é mais competitivo e onde são boas as suas qualidades. E eu acho que, nesse caso, a gente tem que saber isso e fazer bem feito. Bom, isso é uma perspectiva positiva para o futuro, tanto para o setor como para a empresa.
e para você também. Então, tudo de bom para você. Eu espero que não tenha grandes perturbações no mercado, mas parece que está tudo bem, porque a gente tem que comer todos os dias e os animais também têm que comer. Então, aí, esse serviço que vocês fazem, então, é uma coisa com relativamente calma em relação a perturbações do mercado que possamos imaginar nos casos de automóveis ou de outros de serviços, né? Acho que esse nicho que vocês atendem é bem tranquilo, verdade? Com certeza. Todo mundo vai continuar comendo, né? Tomando leite, comendo carne, e isso é inevitável. Muito obrigado, Sérgio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Conectando